Quando encontrei aquela caixa de madeira escura no fundo do armário do meu pai, 3 dias após seu funeral, senti um arrepio percorrer minha espinha. Ele tinha me proibido expressamente de abrir aquele objeto durante toda a minha vida. E agora, aos 60 anos, eu segurava nas mãos o único segredo que ele levara para o túmulo. Meu nome é Lúcia, e esta é a história de como descobri que tudo o que acreditei ser verdade sobre minha existência era apenas a superfície de um oceano profundo de mentiras cuidadosamente construídas. Antes de começarmos essa jornada extraordinária, faça parte do nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história incrível que preparamos para você. E escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos entender até onde nossas histórias têm chegado. A casa estava silenciosa naquela manhã de setembro. Eu vestia minha blusa violeta favorita, aquela de tecido fluido que meu pai sempre dizia combinar com meus olhos. Ironicamente, foi usando essa peça que ele tanto admirava que descobri a verdade que ele havia guardado tão zelosamente. O cheiro de café velho ainda permeava a cozinha, e as cortinas balançavam suavemente com a brisa que entrava pela janela entreaberta. Meu pai havia partido havia apenas 72 horas, mas parecia uma eternidade. Cresci naquela casa. Cada cômodo guardava memórias vívidas de uma infância que eu julgava ter sido simples e feliz. Meu pai, Roberto, era um homem reservado, de poucas palavras, mas que sempre demonstrara amor à sua maneira. Trabalhava como contador em um escritório pequeno no centro da cidade e todas as noites voltava para casa com pontualidade britânica. Minha mãe, segundo ele sempre me contou, havia falecido quando eu tinha apenas 2 anos de idade, vítima de uma doença súbita que a levara em questão de semanas. Durante 58 anos, acreditei piamente nessa narrativa. Não tinha motivos para questionar. Meu pai era tudo para mim e eu para ele. Nunca nos faltou nada, embora vivêssemos com simplicidade. Ele cozinhava, limpava, me ajudava com as lições de casa, comparecia a todas as reuniões escolares. Era pai e mãe ao mesmo tempo e fazia esse papel com uma dedicação que hoje entendo ter sido movida por algo muito maior do que simples amor paternal. Mas aquela maldita caixa de madeira escura com fechadura antiga sempre esteve lá, no alto do armário dele, envolta em um tecido cinza. Desde criança, eu sabia de sua existência. Certa vez, quando tinha talvez 7 ou 8 anos, tentei alcançá-la. Meu pai me pegou em flagrante, subida em uma cadeira, com os dedinhos esticados tentando tocar o objeto proibido. A reação dele foi desproporcional. Lembro-me do rosto pálido, dos olhos arregalados, da voz trêmula me ordenando que descesse imediatamente dali. Naquela noite, ele se sentou comigo na beirada da minha cama e, com uma seriedade que nunca tinha visto antes, me fez prometer que jamais tentaria abrir aquela caixa. Disse que continha coisas do passado dele, coisas dolorosas que era melhor deixar enterradas. Prometeu que quando chegasse o momento certo, se houvesse um momento certo, ele mesmo me contaria o que havia ali dentro. Fiz a promessa com a solenidade que apenas uma criança tentando agradar o pai pode fazer. E mantive essa promessa por mais de 50 anos. Até aquele dia de setembro, quando a casa vazia ecoava com a ausência dele e aquela caixa me chamava do alto do armário como uma sereia tentando seduzir um marinheiro para as profundezas do oceano. Eu tinha todo o direito de abri-la agora. Ele se fora, e eu era sua única herdeira. Legalmente, moralmente, praticamente, aquela caixa agora me pertencia. Mas havia algo mais poderoso me impulsionando. Uma necessidade visceral de entender, de finalmente saber o que havia sido tão importante a ponto de meu pai carregar aquele segredo até a morte. Peguei uma cadeira firme, a mesma em que subia quando criança para alcançar os armários altos da cozinha, e a posicionei em frente ao guarda-roupa dele. Meu coração batia descompassado no peito.
As mãos tremiam ligeiramente quando alcancei o tecido cinza que envolvia a caixa. Era mais pesada do que imaginava. Desci com cuidado, segurando o objeto contra o peito, sentindo o peso literal daquele segredo em meus braços. Levei a caixa para a sala, coloquei-a sobre a mesa de centro, onde tantas vezes tomamos café juntos aos domingos. A madeira era escura, quase preta, com veios mais claros que formavam padrões intrincados. A fechadura era antiga, do tipo que exigia uma chave pequena e delicada. Obviamente, eu não tinha essa chave. Revirei todas as gavetas do quarto dele, procurei em porta-joias, em caixas de ferramentas, em todos os lugares possíveis onde uma chave pequena poderia estar escondida. Nada. Foi quando me lembrei do medalhão. Meu pai usava sempre um medalhão de prata pendurado em uma corrente fina. Dizia que havia sido da minha mãe e que usava para mantê-la perto do coração. Após a morte dele, o medalhão estava entre seus pertences pessoais que o hospital me devolvera. Fui até meu quarto, onde havia guardado aqueles objetos em uma caixa de sapatos, e peguei o medalhão. Abri-o com cuidado. Dentro, como sempre estivera, havia 2 pequenas fotografias. Uma era de uma mulher jovem, loira, de olhos claros, sorrindo para a câmera. Era a foto que meu pai sempre me dissera ser de minha mãe. A outra foto era minha, ainda bebê, nos braços dessa mesma mulher. Mas havia algo mais. Presa na parte interna da tampa do medalhão, com fita adesiva amarelada pelo tempo, estava uma chave minúscula. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o medalhão cair. Voltei para a sala, sentei-me no sofá em frente à mesa onde a caixa esperava e, com dedos trêmulos, inseri a chave na fechadura. Girei devagar. O mecanismo resistiu por um momento, décadas de desuso fazendo-se sentir, mas então ouvi o clique suave que indicava que a fechadura havia cedido. Respirei fundo. Uma parte de mim queria fechar tudo novamente, devolver a caixa ao seu lugar no armário, manter a promessa que fizera quando criança. Mas a parte mais forte, a parte que havia amadurecido e perdido o pai, a parte que merecia respostas, levantou a tampa lentamente. O interior estava forrado com veludo vermelho desbotado. Não havia muito conteúdo, mas cada item parecia vibrar com significado. No topo, havia um envelope amarelado, lacrado, com o meu nome, escrito na caligrafia inconfundível do meu pai. Abaixo, documentos cuidadosamente dobrados, algumas fotografias, um diário de capa de couro gasto e algo que me fez o coração parar. Uma certidão de nascimento. Peguei a certidão primeiro. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia focar nas letras. Li meu nome, Lúcia Maria dos Santos. Data de nascimento, 14 de março de 1965. Local de nascimento, São Paulo. Até aqui, tudo conferia com o que eu sempre soubera. Mas então meus olhos desceram para o nome da mãe, Marina Helena dos Santos, e o nome do pai. Não constava. Minha mente rodava em círculos tentando processar aquilo. Marina Helena dos Santos não era o nome da mulher que meu pai sempre me dissera ser minha mãe. Ele sempre se referira a ela como Beatriz. Beatriz, a mulher da fotografia, a mulher do medalhão, a mulher que supostamente havia morrido quando eu tinha 2 anos. Quem era Marina Helena dos Santos? Com mãos ainda mais trêmulas, peguei as fotografias. A primeira era de uma jovem morena, de cabelos longos e olhos escuros, extremamente parecida comigo. Ela segurava um bebê nos braços e estava em frente a um hospital. No verso da foto, uma data. Março de 1965. E um nome. Marina com Lúcia, um dia de vida. Meu mundo começou a desmoronar. Peguei outra fotografia. Nela, a mesma mulher morena aparecia ao lado de um homem que não era meu pai. Eles estavam sorrindo, abraçados, e ela estava claramente grávida. No verso, Marina e João, esperando nossa pequena Lúcia, janeiro de 1965. Peguei mais uma foto. Meu pai, bem mais jovem, aparecia ao lado da mulher loira, Beatriz. Eles estavam em um parque, sorrindo para a câmera.
Ela usava um vestido florido e ele um terno claro. Pareciam felizes. No verso, Roberto e Beatriz, primavera de 1963. As peças de um quebra-cabeça terrível começavam a se encaixar, mas eu não queria acreditar no que minha mente estava começando a montar. Peguei o envelope lacrado com meu nome. Meus dedos rasgaram o papel com pressa, com desespero, com necessidade urgente de entender. Dentro havia uma carta. A letra era a do meu pai, mas trêmula, como se tivesse sido escrita sob grande emoção. Comecei a ler, e cada palavra era como uma facada no peito. Minha querida Lúcia, se você está lendo esta carta, significa que parti deste mundo e você encontrou a caixa que passei a vida inteira tentando esconder de você. Perdoe-me, minha filha, por todas as mentiras. Perdoe-me por ter construído sua vida sobre uma fundação de enganos. Mas saiba que tudo o que fiz por amor. Cada mentira, cada omissão, cada segredo guardado foi uma tentativa desesperada de proteger você e de manter você comigo. Você não é minha filha biológica, Lúcia. Eu sei que essas palavras devem estar destruindo você neste momento, mas preciso que saiba toda a verdade. Sua mãe verdadeira era Marina Helena dos Santos, e seu pai biológico era João Martins da Silva. Eles eram jovens, apaixonados e estavam construindo uma vida juntos quando você nasceu. Eu era casado com Beatriz na época. Nós nos conhecíamos há anos, havíamos nos casado havia 3 anos quando tudo aconteceu. Beatriz era a mulher mais maravilhosa que conheci, cheia de vida, de sonhos, de planos. Queríamos ter filhos, mas ela havia recebido um diagnóstico devastador. Não poderia engravidar. Tentamos de tudo, mas a medicina da época não oferecia as opções que existem hoje. Marina trabalhava comigo no escritório. Era uma jovem alegre, competente, cheia de vida. João era mecânico, um homem honesto e trabalhador. Eles mal tinham 20 anos quando você nasceu, mas estavam determinados a criar você com amor, mesmo com todas as dificuldades financeiras que enfrentavam. A tragédia aconteceu quando você tinha apenas 4 meses de idade. João estava voltando do trabalho, de bicicleta, como fazia todos os dias. Um caminhão perdeu o controle na curva e o atingiu em cheio. Ele morreu no local. Marina ficou arrasada. Era uma viúva aos 20 anos, com um bebê pequeno, sem família próxima para ajudar e sem condições financeiras de sustentar uma criança sozinha. Eu e Beatriz ficamos sabendo do acidente através do escritório. Fomos ao velório, prestamos nossas condolências. Nos dias seguintes, Marina voltou ao trabalho, mas estava claramente sofrendo. Trazia você com ela porque não tinha com quem deixar. Beatriz se apaixonou por você instantaneamente. Passava horas segurando você, ninando você, alimentando você enquanto Marina trabalhava. Foi Beatriz quem teve a ideia. Ela viu em você a oportunidade de ser mãe e viu em Marina uma jovem sofrendo que precisava de ajuda. Propôs um acordo. Nós adotaríamos você, daríamos a você uma vida estável, educação, tudo o que uma criança precisa. Em troca, Marina poderia recomeçar sua vida, seguir em frente sem o peso de criar uma criança sozinha na pobreza. Parecia uma solução perfeita para todos. Marina poderia estudar, fazer uma faculdade, construir a carreira que sempre sonhou. Você teria uma família estruturada, conforto, oportunidades. E nós, eu e Beatriz, finalmente teríamos a filha que tanto desejávamos. A adoção foi processada através de um advogado. Na época, era mais simples do que é hoje. Marina assinou os papéis de desistência da guarda e nós iniciamos o processo de adoção. Mas havia um problema. Beatriz estava doente. O mesmo problema que a impedia de engravidar estava piorando. Era endometriose avançada e estava se espalhando para outros órgãos. Os médicos diziam que ela não tinha muito tempo. Marina pediu para passar mais alguns meses com você antes da transferência oficial. Queria se despedir adequadamente, criar algumas memórias. Concordamos.
Durante esses meses, ela ia em casa frequentemente, passava horas com você. Beatriz adorava. Dizia que era bom você ter contato com sua mãe biológica, que isso facilitaria sua transição. Mas então Beatriz piorou rapidamente. Em questão de semanas, foi do mal-estar ocasional para a camada em tempo integral. Os médicos foram claros. Era questão de meses, talvez semanas. Ela estava morrendo e não havia nada que pudéssemos fazer. Foi quando descobrimos sobre Marina. Ela havia conseguido uma bolsa de estudos em uma universidade nos Estados Unidos. Era a chance da vida dela, a oportunidade de recomeçar, de construir o futuro que João teria querido para ela. Mas ela só poderia aceitar se resolvesse a situação com você, primeiro. Beatriz, mesmo em seu leito de morte, pensou em você. Ela me fez prometer que continuaria com a adoção, que criaria você como se fosse minha filha de sangue, que daria a você todo o amor que ela não teria tempo de dar. Fiz essa promessa segurando a mão dela, com você dormindo em um berço ao lado da cama. Marina partiu para os Estados Unidos 2 semanas antes de Beatriz falecer. Foi uma despedida dilacerante. Ela segurou você por horas, chorou, beijou seu rosto 1000 vezes. Prometeu que era o melhor para você, que você teria uma vida melhor comigo do que poderia ter com ela. Deixou uma carta para você, que está nesta caixa, para ser aberta se você algum dia descobrisse a verdade. Beatriz morreu em uma manhã de outono, com o sol entrando pela janela do quarto, segurando minha mão. Suas últimas palavras foram sobre você. Pediu que eu te contasse sempre sobre ela, que mantivesse viva a memória dela como sua mãe. E foi o que fiz. Sei que parece cruel agora, Lúcia. Sei que deve estar se sentindo traída, enganada, perdida. Mas naquele momento, parecia a única solução que fazia sentido. Você tinha apenas 7 meses quando Beatriz morreu. Como eu explicaria para uma criança que sua mãe biológica a havia entregado para adoção e partido para outro país? Como eu manteria viva a memória de Beatriz se te contasse que ela não era sua mãe de verdade? Então, criei a história. Disse que Beatriz era sua mãe biológica, que ela havia morrido quando você tinha 2 anos, velha o suficiente para que você não se lembrasse dela, jovem o suficiente para justificar por que não havia muitas memórias. Disse que ela havia morrido de doença súbita porque era parcialmente verdade, e porque não conseguia explicar a complexidade real da situação. Com o tempo, a mentira se tornou verdade na minha mente. Eu passei a acreditar genuinamente que Beatriz era sua mãe. Criei você sozinho, dediquei cada momento da minha vida a você. E nesse processo, a história que inventei se tornou nossa, realidade. Marina escreveu algumas vezes nos primeiros anos. Cartas perguntando como você estava, se estava feliz, se estava saudável. Respondi todas, mandei fotos, mantive-a informada. Mas pedi que ela não tentasse contato direto. Disse que seria muito confuso para você, muito doloroso para todos nós. Ela concordou. As cartas foram ficando mais espaçadas, até pararem completamente quando você tinha cerca de 5 anos. Não sei onde ela está agora. Não sei se ela tem família, se é feliz, se... Pensa em você. Guardei os endereços antigos dela nesta caixa, mas são de décadas atrás. Talvez você consiga encontrá-la se quiser. Talvez ela ainda se lembre de você, ainda se importe. Quanto a João, seu pai biológico, não tive contato com a família dele. Sei apenas que era filho único e que seus pais já eram idosos quando ele morreu. Provavelmente já faleceram também, mas guardei os documentos dele nesta caixa, caso você queira saber mais sobre o homem que te deu a vida. Lúcia, minha amada, filha, sei que essas revelações vão mudar tudo o que você acreditava sobre si mesma, mas preciso que saiba, cada momento que passei com você foi real. Cada riso, cada lágrima, cada conquista, cada desafio, tudo foi genuíno. Você foi e sempre será minha filha, não por sangue, mas por escolha. Escolhi você naquele dia, quando segurei você pela primeira vez. Escolhi você todos os dias desde então. E escolheria você novamente,
milhares de vezes, em todas as vidas possíveis. Perdoe este velho por não ter tido coragem de te contar a verdade em vida. Perdoe-me por ter carregado este peso sozinho por tanto tempo. E se puder, entenda que tudo o que fiz foi por amor. Um amor imperfeito, construído sobre mentiras, mas amor verdadeiro mesmo assim. Você sempre será minha pequena Lúcia. Para sempre. Com todo o amor, seu pai, Roberto. Terminei de ler a carta com o rosto encharcado de lágrimas. Minhas mãos tremiam tanto que o papel quase escorregou dos meus dedos. 60 anos de certezas haviam se despedaçado em questão de minutos. Minha identidade, minha história, minha família, tudo havia sido uma construção cuidadosa de meias-verdades e omissões deliberadas. Peguei o diário que estava na caixa. Era de Beatriz. As primeiras entradas datavam de 1960, logo após seu casamento com meu pai. Ela escrevia sobre a esperança de ter filhos, sobre os tratamentos que tentavam, sobre a dor de cada teste negativo. Depois vinham as entradas sobre o diagnóstico, sobre a impossibilidade de engravidar, sobre como isso a estava destruindo por dentro. Então apareciam as primeiras menções sobre mim. Sobre a bebezinha no escritório, sobre como ela se sentia atraída por mim, sobre como sonhava em me segurar, sobre a proposta de adoção, sobre as negociações com Marina, sobre os planos para o futuro. As últimas entradas eram de uma mulher morrendo, uma mulher que sabia que estava partindo, mas que encontrava conforto em saber que deixaria uma filha para o homem que amava. Havia também cartas de Marina. 3 cartas, para ser exata. A primeira era a carta que meu pai mencionara, endereçada a mim, lacrada. As outras 2 eram para meu pai, perguntando sobre mim, agradecendo por estar cuidando de mim, dizendo o quanto doía estar longe, mas o quanto ela acreditava que tinha feito a escolha certa. Abri a carta que Marina havia deixado para mim. A caligrafia era delicada, feminina, e a carta estava escrita em um português misturado com palavras em inglês, como se ela já estivesse começando a perder fluência na língua materna. Minha pequena Lúcia, não sei se você algum dia lerá esta carta. Espero que não precise, que a vida que Roberto está construindo para você seja tão perfeita que estas verdades nunca precisem vir à tona. Mas se você está lendo isto, se descobriu quem eu sou, quero que saiba algumas coisas. Eu amei você desde o momento em que soube que estava grávida. Seu pai, João, ficou tão feliz quando contei a ele que chorou. Planejamos toda a sua vida antes mesmo de você nascer. Escolhemos seu nome, decidimos onde você estudaria, sonhamos com a mulher que você se tornaria. Quando João morreu, meu mundo acabou. Eu tinha 20 anos, um bebê de 4 meses, nenhum dinheiro e nenhuma perspectiva de futuro. Olhava para você e via o rosto dele. Via o sorriso dele, os olhos dele, os gestos dele. Você era tudo o que me restava dele. E, ao mesmo tempo, era uma lembrança constante da perda. Não conseguia trabalhar direito porque ficava pensando em você. Não conseguia estudar porque você precisava de atenção. Não conseguia dormir porque você chorava de noite. Eu te amava desesperadamente, mas estava me afogando. E você estava sofrendo com isso. Não estava te alimentando adequadamente. Não estava te dando o cuidado que merecia. Estava falhando como mãe. Quando Roberto e Beatriz ofereceram a adoção, meu primeiro instinto foi recusar. Como poderia entregar minha filha, a última parte de João que me restava? Mas então, olhei para você, magra, demais, chorando demais, não recebendo o que precisava de mim. E olhei para Beatriz, segurando você com tanta ternura, com tanto amor, com tanta dedicação. Vi que ela poderia te dar o que eu não conseguia. A decisão mais difícil da minha vida foi assinar aqueles papéis. Cada letra que escrevi parecia arrancar um pedaço da minha alma. Mas fiz isso por você, Lúcia. Fiz porque te amava demais para deixar você sofrer por causa das minhas limitações. Você merecia uma vida melhor do que eu poderia te dar.
Parti para os Estados Unidos com o coração partido. Estudei, me formei, construí uma carreira. Fiz tudo o que Roberto disse que eu faria. Mas nunca um dia passou sem que eu pensasse em você. Nunca uma noite passou sem que eu me perguntasse como você estava. Se estava feliz, se estava saudável, se ainda se parecia comigo ou se tinha herdado mais características de João. Casei-me eventualmente, tive outros filhos. Mas você sempre foi minha primeira filha, meu primeiro amor, minha primeira grande perda. Seus meio-irmãos não sabem sobre você. Meu marido sabe, mas é um assunto que raramente tocamos. É uma ferida que nunca cicatrizou completamente. Se você decidir me procurar, eu vou entender. Se decidir não me procurar, também vou entender. Não tenho o direito de esperar nada de você. Fiz minha escolha há 60 anos e preciso viver com as consequências dela. Mas saiba que você foi amada, Lúcia. Desde antes de nascer, foi amada profundamente. Por mim, por João, por Beatriz, por Roberto. 4 pessoas te amaram com toda a intensidade de que eram capazes. E espero que todo esse amor tenha se traduzido em uma vida feliz para você. Com todo o amor que uma mãe pode sentir, mesmo à distância, Marina. A carta estava datada de 1966, escrita logo após ela ter partido para os Estados Unidos. Ela havia passado quase 60 anos sem saber de mim, sem saber que tipo de pessoa eu havia me tornado, sem saber se eu estava viva ou morta. E eu havia passado 60 anos sem saber que ela existia. Passei o resto daquele dia lendo e relendo todos os documentos da Caixa. Havia certidões, documentos de adoção, cartas, fotografias, até mesmo alguns desenhos que Marina havia guardado, feitos por mim quando era criança que meu pai havia enviado a ela. Cada item era uma peça do quebra-cabeça da minha verdadeira história. Aprendi que João Martins da Silva era natural de Minas Gerais, que havia vindo para São Paulo em busca de melhores oportunidades, que era conhecido por seu senso de humor, por sua dedicação ao trabalho, por sua bondade com todos ao redor, que sonhava em ter sua própria oficina mecânica um dia, que tocava violão nas horas vagas e que havia prometido ensinar música para mim quando eu crescesse. Aprendi que Marina Helena dos Santos era de uma família humilde do interior de São Paulo, que era a primeira da família a conseguir um emprego em escritório, que sonhava em ser professora, mas havia precisado abandonar os estudos para trabalhar e ajudar a família, que a bolsa de estudos nos Estados Unidos era resultado de anos de inscrições e tentativas, e que representava uma oportunidade única que provavelmente nunca se repetiria. Aprendi que Beatriz era filha de imigrantes portugueses, que havia conhecido meu pai em um baile da comunidade portuguesa, que sonhavam em ter pelo menos 4 filhos e uma casa grande cheia de vida, que sua doença havia sido diagnosticada tarde demais para tratamento efetivo, que, nos últimos meses de vida, sua maior alegria era me segurar, me ninar, cantar para mim. E aprendi que meu pai, Roberto, havia carregado sozinho o peso desses segredos por 60 anos, que havia tomado a decisão impossível de criar sozinho uma criança enquanto processava o luto pela esposa, que havia construído uma história alternativa não por crueldade, mas por um desejo misgurado de proteger todos os envolvidos, que havia amado Beatriz o suficiente para honrar seu último pedido e que havia me amado o suficiente para sacrificar a verdade em nome da minha estabilidade emocional. Durante as semanas seguintes, vivi em uma espécie de transe. Continuei minha vida normal por fora, indo ao trabalho, conversando com amigos, cuidando das obrigações do dia a dia. Mas por dentro estava processando uma transformação completa de identidade. Quem era eu, afinal? Era Lúcia, filha de Roberto e Beatriz? Ou era Lúcia, filha de Marina e João? Ou era todas essas pessoas ao mesmo tempo? Comecei a me olhar no espelho de forma diferente. Procurava traços de Marina em meu rosto, de João em meus gestos. Notava semelhanças que antes não havia percebido porque não estava procurando. Meus olhos escuros, tão diferentes dos olhos claros de Beatriz e Roberto.
Meu cabelo naturalmente ondulado, que agora via refletido nas fotografias de Marina. Minha altura, aparentemente herdada de João, que era consideravelmente mais alto que meu pai. A raiva veio em ondas. Havia momentos em que sentia uma fúria imensa contra meu pai por ter me mentido a vida inteira. Como ele ousara construir minha existência sobre uma fundação de falsidades? Como podia ter olhado nos meus olhos todos os dias, sabendo que estava omitindo a verdade mais fundamental sobre minha identidade? Mas a raiva sempre dava lugar à compreensão. Ele havia feito uma promessa a uma mulher moribunda. Havia assumido a responsabilidade de criar sozinho uma criança que não era biologicamente sua, em uma época em que ser pai solteiro era muito mais desafiador do que é hoje. Havia dedicado sua vida inteira ao meu bem-estar, sacrificando oportunidades de relacionamento, de carreira, de vida pessoal, tudo para garantir que eu tivesse estabilidade e amor. E havia Beatriz. Uma mulher que nunca conheci conscientemente, mas que havia me amado com a ferocidade de uma mãe verdadeira nos poucos meses que teve comigo. Uma mulher que, mesmo sabendo que estava morrendo, pensou primeiro em mim, em meu futuro, em minha felicidade. Uma mulher que havia segurado uma bebezinha que não era sua de sangue e havia declarado: "Esta é minha filha." E Marina, minha mãe biológica, uma mulher que havia tomado a decisão mais dolorosa que uma mãe pode tomar: entregar seu filho para que ele tivesse uma vida melhor. Uma mulher que havia carregado essa dor por 60 anos, que havia construído uma vida nova, mas nunca havia esquecido sua primeira filha. Uma mulher que estava em algum lugar do mundo, provavelmente achando que eu nunca saberia a verdade sobre minhas origens. Decidi procurá-la. Não por raiva, não por ressentimento, mas por necessidade de completar o quebra-cabeça. Precisava olhar nos olhos da mulher que me deu a luz, entender sua história, conhecer sua perspectiva. E talvez oferecer a ela o que 60 anos de separação não haviam permitido: a paz de saber que sua filha estava bem. Os endereços que meu pai havia guardado eram todos antigos, de décadas atrás. Comecei pela universidade que ela havia frequentado nos Estados Unidos. Levou semanas de telefonemas, e-mails, pesquisas em arquivos. Eventualmente, consegui localizar registros dela. Havia se formado, feito mestrado, trabalhado como professora em várias escolas. O último endereço que consegui era de uma pequena cidade no estado de Massachusetts, datado de 15 anos atrás. Enviei uma carta para esse endereço. Era um tiro no escuro. Havia grandes chances de que ela não morasse mais lá, de que a carta se perdesse, de que nunca chegasse a ela. Mas precisava tentar. Na carta, me apresentei. Expliquei como havia descoberto a verdade, deixei claro que não estava procurando-a por raiva ou por necessidade de algo dela, mas simplesmente por um desejo de conhecer minha história completa. 3 meses se passaram sem resposta. Comecei a aceitar que talvez nunca encontraria Marina, que talvez fosse tarde demais, que talvez ela não quisesse ser encontrada. Estava começando a fazer as pazes com essa possibilidade quando, uma manhã de dezembro, recebi um envelope com selo internacional. Minhas mãos tremiam tanto ao abrir o envelope que quase rasguei a carta dentro. A caligrafia era a mesma da carta que ela havia deixado 60 anos atrás, apenas um pouco mais trêmula pela idade. Minha querida Lúcia, não consigo encontrar palavras adequadas para expressar o que sentia ao receber sua carta. Passei 60 anos me perguntando sobre você, e de repente, aqui está você, procurando por mim. É como se todos os meus sonhos e pesadelos tivessem se materializado simultaneamente. Sim, ainda moro no mesmo endereço. Tenho 80 anos agora. Estou viúva há 5 anos. E vivo com minha filha mais nova e sua família. Tenho 3 filhos, além de você. 7 netos. Uma vida que nunca teria sido possível se eu não tivesse tomado aquela decisão terrível em 1965. Todos os dias da minha vida, pensei em você. Cada aniversário, cada Natal,
cada marco importante, me perguntava onde você estava, como estava, se era feliz. Nos primeiros anos, quando Roberto ainda me mandava fotos e notícias, eu devorava cada palavra, estudava cada fotografia como se fosse um texto sagrado. Quando as cartas pararam, foi como perder você uma segunda vez. Casei-me com um professor americano que conheci na universidade. Era um homem gentil, compreensivo, que sabia sobre você desde o início. Quando tive meu primeiro filho com ele, senti uma alegria imensa, mas também uma culpa esmagadora. Como podia estar feliz com este bebê quando havia abandonado você? Como podia criar este filho quando havia desistido de criar minha primeira filha? Levou anos de terapia para que eu começasse a perdoar a mim mesma, para entender que fiz o que achei ser melhor para você naquele momento. Que tinha 20 anos, estava sozinha, assustada, sem recursos e sem apoio. Que entregar você para Roberto e Beatriz não foi abandono, foi um ato de amor desesperado. Seus irmãos sabem sobre você. Contei a eles quando já eram adultos. Ficaram chocados, mas compreensivos. Minha filha mais nova, Laura, sempre disse que gostaria de te conhecer, que sente falta de uma irmã que nunca conheceu. Meus outros filhos, Thomas e Michael, também expressaram curiosidade sobre você. Lúcia, não espero que me perdoe. Não espero que me veja como mãe, porque Roberto foi seu verdadeiro pai em todos os sentidos que importam. Mas gostaria de te conhecer. Gostaria de olhar para o seu rosto e ver a mulher que minha bebezinha se tornou. Gostaria de saber sobre sua vida, seus sonhos, seus desafios, suas alegrias. Se você quiser, podemos nos encontrar. Posso viajar para o Brasil, ou você pode vir aos Estados Unidos. Ou podemos começar devagar, com chamadas de vídeo, com mais cartas, no ritmo que for confortável para você. Não tenho expectativas além de uma chance de te conhecer. Com amor eterno, Marina. Chorei ao ler a carta. Chorei pela jovem de 20 anos que havia tomado uma decisão impossível. Chorei pela mulher de 80 que havia carregado essa dor por uma vida inteira. Chorei por mim mesma, pela complexidade de sentimentos que estava experimentando. E chorei por meu pai, que havia mantido esse segredo guardado até seu último suspiro. Respondi à carta de Marina imediatamente. Disse que gostaria de conhecê-la, mas que precisava de tempo para processar tudo. Sugeri que começássemos com videochamadas, que nos conhecêssemos gradualmente, que construíssemos uma relação no nosso próprio ritmo. Ela concordou prontamente. Nossa primeira videochamada foi em janeiro. Ver o rosto dela pela primeira vez, em movimento, falando, sorrindo, foi surreal. Era como olhar para um espelho que mostrava meu futuro. Tínhamos os mesmos olhos, o mesmo formato de rosto, os mesmos gestos ao falar. Era inegável que éramos mãe e filha biologicamente. Conversamos por horas. Ela me contou sobre sua vida nos Estados Unidos, sobre como havia construído uma carreira como professora, sobre seus filhos e netos. Falou sobre João, sobre o amor que tinham, sobre como ele seria se estivesse vivo. Chorou ao ver fotos minhas, dizendo que eu era a combinação perfeita dos dois. Contei a ela sobre minha vida, sobre como meu pai havia me criado com amor e dedicação, sobre minha carreira, minhas amizades, minhas experiências. Mostrei fotos de mim em várias fases da vida, e ela chorou vendo cada uma, comentando sobre características minhas que reconhecia em João ou nela mesma. Com o tempo, nossas conversas se tornaram mais frequentes. Começamos a nos falar semanalmente, depois 2 vezes por semana. Conheci meus meio-irmãos por videochamada. Laura, a mais nova, tinha 45 anos e era professora como a mãe. Thomas era engenheiro, tinha 52 anos. Michael era médico, tinha 55. Todos foram acolhedores, curiosos, gentis. Em abril, 6 meses após ter aberto a caixa proibida, voei para os Estados Unidos para conhecer Marina pessoalmente. Meu coração batia descompassado quando saí do aeroporto e a vi esperando por mim. Ela estava usando um vestido azul claro e segurava um ramalhete de flores. Quando nossos olhos se encontraram,
Ambas começamos a chorar. O abraço que compartilhamos foi 60 anos em formação. Ela me segurou como se temesse que eu desaparecesse se me soltasse. Sussurrou no meu ouvido que havia sonhado com este momento milhares de vezes, que nunca pensara que realmente aconteceria. Passei 2 semanas em Massachusetts. Conheci toda a família dela. Vi a casa onde ela morava, as fotografias na parede, os netos brincando no jardim. Foi estranho e maravilhoso ao mesmo tempo ver este pedaço da minha história que nunca soube que existia. Marina me mostrou tudo o que havia guardado relacionado a mim ao longo dos anos. As cartas e fotos que meu pai havia enviado. Recortes de jornal sobre eventos em São Paulo na época em que eu estava crescendo, como se ela estivesse tentando manter alguma conexão comigo através de notícias da minha cidade. Um diário onde ela escrevia cartas para mim que nunca enviou, documentando seus pensamentos e sentimentos ao longo das décadas. Visitamos o túmulo de seu marido juntas. Ela colocou flores e me apresentou a ele como se ele ainda estivesse lá, dizendo: "Este é ela. Esta é Lúcia, minha primeira filha, aquela sobre quem sempre te contei." Foi um momento profundamente emocionante, honrando a memória do homem que havia sido gentil o suficiente para aceitar a história dela sem julgamento. Quando voltei para o Brasil, sentia-me transformada. Não era mais apenas Lúcia, filha de Roberto. Era Lúcia, filha de 4 pessoas. Roberto e Beatriz, que me escolheram e me criaram, e Marina e João, que me deram a vida e fizeram sacrifícios impossíveis por mim. Voltei à casa do meu pai, à caixa que havia mudado tudo. Olhei para cada item com novos olhos, com nova compreensão. A certidão de nascimento não era mais apenas um documento. Era a prova de que Marina havia me segurado uma vez, de que João havia sonhado comigo antes de partir. As fotografias não eram apenas imagens, eram janelas para vidas interrompidas, para amores perdidos, para decisões impossíveis. Peguei a carta do meu pai e li novamente, desta vez sem raiva, sem confusão, apenas com gratidão profunda. Ele havia feito o melhor que pôde em uma situação impossível. Havia amado uma criança que não era sua de sangue como se fosse. Havia honrado a memória de sua esposa falecida enquanto respeitava os desejos da mãe biológica da criança. Havia carregado segredos pesados para proteger todos os envolvidos. Percebi que havia sido amada de maneiras diferentes por 4 pessoas extraordinárias. Marina me amou o suficiente para me deixar ir. João me amou mesmo sem me conhecer, planejando uma vida para mim que nunca teve a chance de proporcionar. Beatriz me amou nos poucos meses que teve, com a intensidade de quem sabe que o tempo é curto. E Roberto me amou todos os dias, em cada refeição preparada, em cada reunião escolar atendida, em cada febre cuidada, em cada sonho apoiado. Hoje, mais de 1 ano depois de ter aberto aquela caixa, entendo que a verdade que ela continha não destruiu minha vida, mas a completou. Não perdi um pai ao descobrir que Roberto não era meu pai biológico. Ganhei a compreensão de que família é muito mais que sangue. É escolha, dedicação, sacrifício, amor incondicional. Mantenho contato regular com Marina. Ela veio ao Brasil visitar-me e levei-a ao túmulo do meu pai. Ela colocou flores e agradeceu a ele por ter feito o que ela não pôde, por ter dado a mim a vida estável e amorosa que ela desejava para mim. Foi um momento de cura para ambas, um reconhecimento de que o amor pode assumir muitas formas diferentes. Aprendi que minha identidade não é definida por uma única verdade, mas por camadas complexas de histórias, decisões e amores. Sou filha de um mecânico que morreu jovem, sonhando com meu futuro. Sou filha de uma jovem corajosa que me deixou ir para que eu pudesse ter mais. Sou filha de uma mulher que me amou nos últimos meses de sua vida como se eu fosse dela desde sempre. E sou filha de um homem que me criou sozinho, que construiu minha vida sobre mentiras bem-intencionadas, que me amou incondicionalmente até seu último suspiro,
A caixa que meu pai me proibiu de abrir durante 60 anos não continha apenas segredos e verdades dolorosas. Continha evidências de amor em suas formas mais puras e complicadas. Continha a prova de que 4 pessoas imperfeitas fizeram escolhas impossíveis, todas motivadas pelo mesmo objetivo: garantir que eu tivesse a melhor vida possível. Às vezes pego a blusa violeta que estava usando naquele dia fatídico de setembro. Olho para ela e lembro de como meu pai sempre dizia que combinava com meus olhos. Agora sei que esses olhos vêm de Marina, que essa cor de cabelo vem de João, que essa teimosia vem de Beatriz e que essa capacidade de amar incondicionalmente vem de Roberto. Sou um mosaico de todas essas pessoas e isso não me faz menos de ninguém. Me faz mais completa. A verdade dói, mas também liberta. A verdade complica, mas também esclarece. A verdade destrói certas ilusões, mas constrói compreensões mais profundas. E a verdade que encontrei naquela caixa lacrada, a verdade que meu pai me proibiu de descobrir durante toda a minha vida, acabou sendo a chave para entender não apenas de onde vim, mas quem sou. Cada dia sou grata por ter tido a coragem de abrir aquela caixa. Cada dia agradeço às 4 pessoas que me amaram de maneiras diferentes, mas igualmente profundas. E cada dia vivo honrando a memória deles, sabendo que sou produto de seus sacrifícios, suas escolhas, seu amor incondicional. Esta é minha verdade. Complexa, dolorosa, linda, imperfeita. Exatamente como a vida deve ser. E não trocaria nenhum pedaço dela, porque cada mentira contada, cada segredo guardado, cada decisão impossível tomada, foi feita por amor. E o amor, descobri, é a única verdade que realmente importa no final. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma. História incrível que preparamos para você. Até a próxima história.